Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma mensagem da série sobre ecoespiritualidade, da desolação para a paz com toda a criação. Esse tema que está relacionado à campanha internacional do movimento Laudato Si sobre o tempo da criação. Nossa igreja participa desse movimento de forma muito tímida, acanhada, no quietinho, mas a gente refletindo sobre a Bíblia, sobre isso. É claro que tem muita gente fazendo coisas interessantíssimas nessa área da reflexão do tempo da criação. Mas é uma decisão bastante abençoadora que esse movimento que reúne cristãos e cristãs do mundo inteiro tem realizado há 10 anos para fazer valer os temas da encíclica do Papa Francisco, de 2015, a encíclica Laudato Si, que foi um documento de despertamento sobre o cuidado com a criação, ou o cuidado da casa comum, um chamado a uma conversão ecológica, que são as propostas, né, do documento eclesiástico. E isso tem despertado muitas ações em vários segmentos, em vários setores da sociedade. E todos os anos, o movimento Laudato Si realiza uma campanha internacional de conscientização, de mobilização, de motivação. E a nossa igreja, acompanhando os noticiários, também insere-se nesse movimento na medida em que a gente realiza uma série de reflexões bíblicas sobre o tema desse ano, de cada ano. E sobre este ano nós estamos falando, o movimento fala da paz com toda a criação. E nós aproveitamos para desenvolver uma tese que tem sido levada a efeito nos estudos teológicos sobre o cuidado com a criação, que é a área da ecoespiritualidade. Existe a ecoteologia, mas a ecoespiritualidade ela é mais abrangente, porque envolve as práticas religiosas, não só teológicas, e também as práticas de outras religiões a respeito do cuidado com a criação. Então, nós estamos desenvolvendo essa série de estudos. Será uma série de estudos que vai durar até o final do mês de setembro e eu convido você a nos acompanhar. Aproveite aí para seguir o nosso canal, aproveite para curtir essa transmissão e aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares. Nós vamos abordar hoje sobre mais um aspecto do livro de Isaías, porque todo o tema da ecoespiritualidade que vamos desenvolver está fundamentado na Escritura, principalmente no livro do profeta Isaías, capítulo 32. Se você quiser seguir pela sua Bíblia, fique à vontade, pode pegar o exemplar da sua Bíblia e acompanhar a leitura bíblica. Também nós temos nos preocupado em oferecer aos nossos queridos e queridas que nos acompanham o texto básico da mensagem através da apresentação que nós preparamos. Então, nós teremos a apresentação aqui para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus também. Bem, está aqui a nossa apresentação. E você vê aí o tema da nossa série, que é Ecoespiritualidade, da desolação para a paz com toda a criação. Que é isso que nós imaginamos que será possível a partir do momento que nós formos mobilizados, e a gente viu na semana passada que o Espírito Santo está interessadíssimo em nos despertar e nos oferecer os recursos para que a gente possa promover o cuidado com a criação. Então, é isso que se espera, que todo o nosso trabalho, todo esse trabalho de cuidado possa resultar em uma vivência harmoniosa com todos os elementos da natureza. Bom, gente, a nossa mensagem de hoje já é a terceira da série. E vamos falar então sobre como construir caminhos de justiça
para sairmos desse estado de desolação que se encontra na natureza para chegarmos ao estado de paz desejado por todas as criaturas. O texto que vamos ler é o versículo 16 do livro do profeta Isaías. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. Isaías 32:16. Eu vou ler mais uma vez para essa palavra ficar bem internalizada no nosso coração. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. Olha, gente, eu tenho para mim que a mensagem das Escrituras é uma mensagem de esperança sempre. Esperança de justiça, esperança de intervenção divina, esperança de restauração. E essa palavra do profeta Isaías lembra a gente que a mensagem da Escritura para toda a humanidade é de que há esperança para a atual crise ambiental e ela se encontra nos caminhos de justiça que todos nós podemos construir. Essa é a mensagem que nós queremos trazer para todas as pessoas que nos ouvem, para esse tempo. E tenho a convicção que essa também é a proposta do movimento Laudato Si com o tempo da criação. Bem, gente, Isaías continua o texto que fala sobre os aspectos ligados à devastação ambiental causada pelo comportamento humano. E a continuidade da leitura de Isaías 32, de onde paramos na mensagem passada, aponta para a promessa de justiça em lugares que até então pareciam tão inóspitos, e promessas de justiça para que se tenha uma vida próspera, uma vida cheia de resultados práticos, de ações justas e que garantam o direito básico à vida de todas as espécies. É o campo fértil, o campo como um pomar. A justiça e a retidão, então, habitarão em toda a parte como promessa divina. Isaías usa duas palavras para descrever a justiça. A primeira palavra é a palavra hebraica mishpat, que pode ser traduzida como julgamento, retidão, direito, com o sentido de garantir à pessoa aquilo que lhe é devido, aquilo que ela tem direito. A segunda palavra é tzedek, que pode ser traduzida como justiça também, mas também como retidão, com o sentido de se fazer a coisa certa. Então, essas ações de justiça acontecerão tanto no lugar da desolação, mas também no lugar da prosperidade. O lugar da desolação é representado pelo deserto, lugar árido, lugar sem vida. Mas também o lugar da fartura, o lugar da prosperidade é representado pelo campo fértil, florido, cheio de árvores frutíferas. Então, a profecia de Isaías anuncia que a justiça e o direito podem florescer em meio às condições de desolação em que vive o planeta. É possível conquistar uma vida digna, mesmo naqueles lugares em que isso parece improvável. Mas, para isso, é preciso uma mudança radical de atitude da nossa parte, como seres humanos, no nosso estilo de vida, nas nossas práticas de consumo, na maneira como lidamos com o meio ambiente. Para reverter esses danos causados pelo consumo humano, pela ocupação indevida do solo, pela exploração destruidora da natureza, a justiça tem elaborado um novo princípio de justiça surge nesse contexto do cuidado com o meio ambiente. Um novo princípio jurídico tem sido apontado para lidar com aquelas causas jurídicas
sobre os problemas com a devastação do meio ambiente. É o princípio indubio pro natura, que leva em conta a proteção dos indivíduos, dos seres, das condições mais vulneráveis em questões ambientais. Isso quer dizer que nas ações de justiça em que se comporta dúvida sobre a responsabilidade, sobre de quem é a responsabilidade com o meio ambiente, a interpretação jurídica deve sempre favorecer a natureza, visando então a garantia, a proteção dos processos ecológicos e ambientais. Isso vale tanto para ações jurídicas sobre questões ambientais, mas também vale para a aplicação de normas do direito ambiental, sempre procurando assegurar o que for mais benéfico ao meio ambiente. Esse princípio indúbio pro natura se baseia no conceito de dano moral, dano ambiental, por aqueles que se utilizam do meio ambiente e se baseia também na inversão do ônus da prova de quem pratica essas ações que afetam o meio ambiente. É o causador, o acusado, que tem que provar que ele não provocou danos ao meio ambiente. É um novo paradigma jurídico, um novo paradigma que implica o cuidado com a criação e que precisa ser acompanhado de novas formas de interpretação de justiça, de ação, de pensamento que estejam alinhados com essa nova mentalidade jurídica, que está comprometida com a ética ecológica, com a sustentabilidade e com a vida de todas as espécies no planeta. Então, quando a gente fala de justiça, a gente vai falar de justiça climática, de justiça ambiental, de justiça hídrica, de justiça alimentar, que são formas de se praticar justiça ligadas ao cuidado com a criação. O que está em questão nessas ações de justiça é a luta pela vida. A luta pela vida também é uma luta da justiça. A criação envolve uma dinâmica de relações, não só biológicas, mas também sociais, políticas, econômicas e, por que não dizer também, religiosas, tendo em vista o bem-estar de toda a diversidade da vida. Lutar pela vida é compreender que a vida é diversa, é plural. Existem várias formas na natureza de vida que precisam ser cuidadas, porque nós precisamos de todas as formas de vida para nos ajudar a construirmos a nossa existência. Eu quero deixar aqui uma expressão. É preciso que a gente tenha força e coragem para lutar pela vida e defender a criação diante daqueles que destroem a natureza, daqueles que lucram com ela para seus próprios negócios, daqueles que ocupam o solo, a terra, desordenadamente. Isso tem a ver com a teologia? Como tem a ver com a teologia? Não só com a teologia, mas também com a espiritualidade. A teologia, ela sempre enfatiza que é o princípio da criação que tem a ver com esse ato criador, o princípio do ato criador. O espaço criado foi criado em lugar do ambiente vazio que havia antes. Diz o texto de Gênesis: a terra era sem forma e vazia. E Deus fez dessa terra sem forma e vazia um lugar propício para a existência da vida. O espaço criado em lugar do ambiente vazio e desolado é o lugar onde a vida foi formada e é onde o ser humano foi colocado como cooperador do cuidado da criação. Essa é a perspectiva teológica. Essa forma de a teologia compreender a criação tem que despertar em nós
a formulação de novos princípios de justiça na nossa prática cotidiana, que devem nortear as nossas atitudes como filhos e filhas de Deus nesse mundo e nesse tempo, como pessoas que amam ao Deus da criação e que confiam na sua graça, na sua promessa e no seu poder transformador. Eu queria apresentar aqui, então, alguns princípios de justiça que nós, como cristãos e cristãs no mundo todo, podemos realizar e que podemos trazer isso para a nossa prática cotidiana, na nossa casa, na nossa vida, no tratamento das coisas que estão relacionadas à nossa existência na nossa sociedade, na nossa comunidade. São princípios de justiça que devem ser levados em consideração na nossa prática cotidiana. O primeiro é o princípio da responsabilidade ambiental. Então, pense bem, esse princípio da responsabilidade ambiental corresponde ao cuidado com a própria vida. O meio ambiente é um dos direitos fundamentais de todo ser vivo e de todo ser humano. Esse princípio do direito à vida, ele está elencado na nossa Constituição brasileira, lá no artigo 5º dos direitos fundamentais. Diz lá: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Isso diz a Constituição brasileira. É para lembrar a gente que nós somos corresponsáveis com a criação. E quem diz isso não é só a Constituição brasileira. A Bíblia também diz isso para nós. Quando Gênesis 1:28 fala que fomos colocados no mundo com a tarefa de encher, sujeitar, dominar a terra e os seres vivos, isso não incluía degradar a terra ou destruir a vida. Mas é preciso que a gente lembre bem que essa palavra não deve ser entendida só a partir desse contexto. Precisamos ir mais adiante na narrativa de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 15. A gente vai ver que essas ações têm o sentido de cuidar e de cultivar para que a vida possa florescer na terra. A terra, meus queridos, minhas queridas, é o nosso campo de existência e também o nosso espaço de trabalho e de cuidado. Precisamos de todos os recursos que existem na natureza para que possamos viver. Porém, as condições de vida no planeta, elas não são inesgotáveis. Elas têm chegado a um nível de não retorno. Havia um costume entre os padres do deserto, lá pelo século IV, século V até o século VII, os padres do deserto consideravam a natureza como o segundo livro revelado por Deus. Entre esses padres do deserto, nós vamos encontrar um chamado Santo Isaac, o sírio, que no século VII da era cristã intercedia por todas as criaturas, inclusive aquelas mais selvagens, que quando eles peregrinavam pelos lugares desertos, os ameaçavam. Mas eles consideravam que até esses animais selvagens eram os seus companheiros, porque traziam consigo, com aqueles eremitas do passado, aquilo que eles chamavam de odor do paraíso. O cheiro do paraíso estava com ele. Outro exemplo é do padre do deserto, Mário Confessor. É da mesma época que o Santo Isaac. Ele afirmava que as totalidades do mundo espiritual são equivalentes às totalidades do mundo sensível. Ele achava que essas realidades materiais e espirituais formavam uma só unidade. Somos responsáveis, então, por administrar de forma sustentável
os recursos naturais de que dispomos, entendendo que isso é uma ação espiritual da nossa parte. Equivale ao lamento do profeta Jeremias, que vale para nós hoje. Lá em Jeremias capítulo 12, verso 11, o profeta nos diz: fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Bem, gente, há um segundo princípio de justiça que precisamos levar em conta no nosso dia a dia. O princípio do cuidado com a criação. O cuidado com a criação está relacionado com o respeito, bom senso, com o amor que devemos ter pelo planeta, pela vida de todos todos os seres vivos. Cuidar da criação é fazer a vontade do Criador. É compreender a existência de cada ser vivo como uma dádiva divina. A atitude de zelo e cuidado com a natureza deve ser resultado de nossa compreensão a respeito da relação entre o Criador e a criatura. Isso envolve ainda a ideia de que todas as criaturas partilham dos mesmos elementos da criação. Deus se faz presente em meio à sua criação como espírito de vida e se revela como o Senhor encarnado que se faz presente e sofre as mesmas dores da criação. O quadro de desolação atual em todos os contextos de vida demonstra que a criação precisa de um cuidado permanente, incessante, incansável. Deus pode fazer valer sua justiça em favor de sua criação, mas ele espera que seus filhos respondam com cuidado e amor diante dessa ação de justiça dele. O profeta Isaías vai anunciar mais adiante na sua profecia: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez, ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Cuidar da criação é demonstrar a nossa confiança no Deus Criador. Mas há um terceiro princípio de justiça que nós podemos colocar em prática no nosso cotidiano. É a prática da sustentabilidade, ou o princípio da sustentabilidade nas nossas ações cotidianas. A sustentabilidade é a capacidade de suprirmos as necessidades de nossa geração sem comprometer a capacidade para as gerações futuras. Trata-se de um princípio de governança do uso dos recursos naturais, abrangendo o meio ambiente, a sociedade e os aspectos econômicos também. Isso implica usar os recursos naturais de forma racional, promover o bem-estar social de todos e garantir o desenvolvimento econômico sem esgotar os recursos essenciais para a vida. A Escritura estabelece uma prática para cuidar da terra de forma sustentável. Você sabia disso? Essa prática ficou conhecida como o ano sabático. Está lá na lei de Moisés, livro de Levítico, que correspondia a um tempo para que a terra cultivada pudesse descansar e se restaurar depois de 6 anos de cultivo. O critério do ano sabático ia até mais além, pois a lei de Moisés previu a observação de um período após a contagem de 7 anos sabáticos, 49 anos, portanto, para um renovar do cuidado com a terra, permitindo que todas as pessoas desfrutassem do direito à terra.
Era o ano do jubileu, em que se marcava uma prática de perdão e de acolhimento e de reparação das injustiças sociais. Era um tempo de perdão de dívidas, de libertação das formas de opressão, da promoção da justiça social. Essa narrativa sobre o ano do jubileu encontra-se em Levítico, capítulo 25, versos de 1 a 24. O sentido espiritual do ano do jubileu anuncia para a humanidade que há esperança para a criação. Se nos abrirmos para as ações de justiça, para as práticas de libertação, para a redenção que vem do Senhor. Vou lembrar aqui uma passagem de Levítico, capítulo 25, versos 18 e 19, sobre o ano do jubileu. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Amém? Cuidar da criação é um ato de justiça, muito mais do que um ato de devoção apenas. É fazer justiça e garantir o direito de todas as espécies na Terra. Para a gente concluir essa palavra, eu preciso ressaltar que a justiça é aquilo que promove a esperança da redenção de toda a criação. A esperança de justiça para toda a criação passa pela nossa mudança de mentalidade e de atitude. Não haverá justiça se continuarmos a consumir e a agir do jeito que estamos fazendo. Restaurar a criação implica restaurar a nós mesmos, no sentido de resgatar em nós a condição de sermos os cuidadores e corresponsáveis pela criação. Justiça com a criação seria então a nossa resposta de fé diante do que a humanidade tem feito com os recursos de que a natureza dispõe. Deixo com você um versículo para a gente pensar sobre as práticas de justiça que nós podemos realizar junto com a nossa família, junto com a nossa comunidade. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade, por esta palavra, que o Senhor, ó Deus, possa deixá-la gravada em nossos corações para a honra e glória do teu nome e que possamos nos tornar agentes do Senhor para ajudarmos a preservar o que ainda nós temos de vida no nosso planeta. Que nós possamos fazer isso como um ato de espiritualidade na nossa parte, como um ato de devoção, como consagração da nossa vida para sermos cooperadores junto ao Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, quero te agradecer pela presença aqui. Obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso a gente poder compartilhar essas reflexões. Vamos continuar na semana que vem. Eu convido você a seguir essa série até o final. É muito interessante a gente pensar naquilo que Isaías falou no capítulo 32 e tem muita coisa para nós aprendermos para colocarmos em prática na nossa vida. Venha conhecer a nossa igreja. Combine numa das nossas reuniões presenciais, quando nós estivermos, claro, você será convidado para estar conosco. Siga Jesus com a gente, como a gente fala sempre nas descrições dos nossos vídeos. E que Deus o abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do nosso Deus.